receber de ti, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Poder sentar um instante, irmãos. Louvado e bendito seja o Senhor. A gente, quando sobe aqui, é meio complicado, né? Sempre é. Treme a perna, treme tudo. Treme tudo, porque a gente falar de Deus é uma coisa, agora a gente falar de Deus para o povo de Deus é complicado. É complicado. Não é complicado por causa dos irmãos, é complicado por causa do tamanho da responsabilidade. A responsabilidade é grande. Mas eu estava pensando, eu falei, Deus, como é que é isso? Porque eu antes disse ontem, estava me procurando, não me achou, para dizer que eu tinha que trazer a palavra hoje ele me ligou. André, eu falei, tá bom, eu vou. Porque essa palavra eu já tinha separado há uns 3 meses atrás. Eu falei, Deus, para que isso? Eu estava ali no cantinho, anotei, eu falei, mas para que isso? Guardei. De repente, o antes me ligou, Deus falou assim, é aquela. Aí eu fui me alimentar, porque a palavra de Deus diz que quando ela fala para lá, primeiro ela fala para cá. Então, eu posso dizer que hoje eu posso pregar para mim, porque depois do culto de ontem, depois da manhã de ontem, em que Deus falou comigo, em que Deus me deu o privilégio de ver, pelo Espírito de Deus, aquilo que eu jamais poderia imaginar que poderia ver, sentir aquilo que eu jamais poderia imaginar que poderia sentir. Está lá no meu cantinho quietinho, que eu sou meio quieto mesmo, mas Deus fez coisa maravilhosa ali, eu vi coisas maravilhosas naquele lugar, né? E aí, depois que o irmão Anderson falou comigo, eu peguei a palavra e fui meditar de novo naquilo que eu tinha anotado, que eu tinha escrito, e eu falei, poxa, é para mim mesmo, é para mim mesmo. Então, Deus falou comigo, e eu queria trazer para os irmãos a seguinte mensagem, eu queria falar sobre alimento, alimento que é uma coisa muito importante, né? Sem comer ninguém vive, né? Não tem como, sem comer e sem beber, não tem como. E eu estava pensando na minha nora, que agora no final de dezembro, já no início de janeiro, ela estava grávida de 6 meses, teve complicações e ficou internada 1 mês e meio ali no hospital. E a gente ficou naquele corre-corre, que só tinha ela aqui e a gente para socorrê-la e tal. E a gente estava preocupado com ela, porque no hospital ela estava e dizia assim, ela chama de pai, e fala assim, pai, traz uma comida para mim. Traz uma comida para mim. Eu falei, não vou trazer não. Não, mas traz, pode trazer. Eu falei, não pode. Tem gente que traz. Eu falei, não, mas eu não vou trazer. Aí chegou para minha esposa e falou, mãe, traz comida para mim, que essa comida aqui é muito ruim, não tem sabor, não tem gosto, eu não quero essa comida, traz outra comida para mim. E nós não levamos. Por que nós não levamos? Porque aquela comida que ela estava se alimentando ali, era adequada para ela. Era a comida que o médico tinha recomendado para ela, era para a saúde dela, era para a revigoração do estado dela. Ela estava com uma gravidez de 6 meses, de risco, já quase perdendo o neném nasceu de 7 meses, mas está bem, graças a Deus, né? Mas era aquilo que tinha sido reservado para ela. E às vezes eu comecei a pensar nisso, a meditar nessas coisas, aí eu comecei a completar mais alguma coisa naquela palavra em que Deus me deu naquele dia. E a gente fica muito pensando, né, naquilo que a gente pode comer, no prazer que a gente tem de comer. A gente chega no restaurante, a gente olha assim e fala assim, poxa, me dá o cardápio. E a gente abre ali, fica escolhendo qual é a melhor comida que a gente pode comer, qual é o melhor prato, não só que caiba no bolso, mas que também que a gente possa desgustar bastante, né? E vai se aproveitar, não vou ali porque ali eu vou comer o que me der vontade. A gente faz isso, né? E os nossos pais, quando nos dão um alimento, quando a gente é pequeno, ele não faz a diferença, não é a mesma coisa. Os nossos pais nos dão aquilo que é suficiente para a gente crescer forte e sadio, para que a nossa saúde possa estar em dia. Deus faz isso também, mas nossos pais têm esse cuidado, sempre tiveram conosco. E nós fazemos as mesmas coisas com nossos filhos. Às vezes nossos filhos falam, pai, eu queria aquilo, mãe, eu queria aquilo. Não, você vai comer isso aqui porque você precisa ter força, você precisa estar forte, você precisa estar corado, você precisa crescer com ânimo, né? Você tem que ser um garoto bem forte, então te alimenta com isso aqui. Às vezes a gente não queria aquela comida que nós tínhamos, essa comida é muito ruim, minha mãe me dá, mas eu não gosto. Mas a gente estava nesse processo e ainda estamos nesse processo. E quando a gente chega nessa situação, a gente pode comparar aquilo que Deus faz conosco. Aí a gente vai lá em João capítulo 15, possamos abrir nossa Bíblia agora, João capítulo 15, que vai falar sobre a videira. Para que os irmãos possam ter uma compreensão melhor, eu vou ler do 1 até o 8.
João capítulo 15, versículo 1 ao 8, que diz assim. Os irmãos que não acharam, podem acompanhar pela tela, fica mais fácil para a gente não perder tempo, né? Apesar de que hoje tem bastante tempo, mas eu falo pouco e sou rápido. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai o agricultor. Todo ramo em mim que não der fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda, e para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo, e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quando fala aqui da videira, onde Cristo faz essa referência, que precisamos estar ligados nele, nós pensamos no enxerto, né? E ele faz essa comparação conosco, né? Diz que nós somos jambuzeiros, enxertados em oliveira, tem essa referência, né? Quando fala do jambuzeiro, é uma árvore que também produz oliva, só que ela é cheia de espinho, toda espinhenta, produz um fruto pequeno, e ela, quando é enxertada na oliveira, propriamente dita, ela produz um fruto maior, mais viçoso, mas ela produz, o jambuzeiro produz o fruto não mais dele, mas da oliveira. Quando diz aqui que a gente precisa estar enxertado no Senhor, está falando justamente daquilo que a gente precisa se alimentar, da nossa vida, de como a gente se conduz, daquilo que a gente recebe, do que é que está em nós, o que é que tem dentro de nós, o que é que flui em nós. Então, nós como cristãos, muitas das vezes estamos na casa do Senhor, que a gente diz que a casa do Senhor é um grande hospital, de fato, né? Cada um de nós temos uma queixa, um problema, uma questão, uma enfermidade, uma dor, um choro, todos nós temos. Na casa de Deus não há ninguém perfeito, tem sempre alguém que tem um problema para trazer para Deus poder mudar, todos nós. Não possamos olhar para o irmão é mais perfeito do que eu sou melhor do que ele, não. Cada um na sua particularidade tem seu problema, tem suas dores, tem seus choros. Há aquele que não chora aqui, mas quando chega em casa, dobra a cabeça, vai ao travesseiro e clama ao Senhor, chora diante do Senhor. Então, todos nós temos, todos nós, não há perfeição, né? Mas quando Cristo fala dessas coisas, Ele está falando daquilo que a gente recebe. Quando se faz um enxerto numa planta, não se enxerta qualquer coisa. Se enxerta uma planta fraca em uma que tem uma raiz forte, firme, capaz de alimentar aquela que vai ser enxertada. E nós fomos enxertados num Deus que tem autoridade, poder, capacidade para nos sustentar. Nós não possamos sustentar a Cristo, nós não temos nenhuma força, não temos condição, não temos poder, mas Ele faz isso por nós. É Ele que nos segura. E quando a gente enxerta uma planta na outra, a planta agora que foi enxertada, ela não vive mais. Ela vai viver segundo aquela que tem a raiz firme, que está firmada. E aí o alimento dela vai ser a seiva daquela planta que está ali. E todo o fruto que ela vai produzir não é mais dela, mas daquela planta na qual ela foi enxertada. Aí Paulo diz assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque aquilo que está em Cristo é o que flui dentro de Paulo, ou é o que flui dentro da gente. Porque se nós assim não formos, nós vamos viver de que forma? Nos alimentando dos desejos do que lá no mundo tem? Não. Nós vivemos agora para Cristo, em Cristo, por causa de Cristo. A nossa condição de vida é por causa de Cristo. Porque se Cristo sair de nós, se nós não recebemos mais o alimento de Cristo, através do Espírito Santo, que nos fortalece, nos capacita a produzir frutos melhores, nós não vivemos mais. Não vivemos. Não tem mais como nós vivermos nesse mundo, se nós sairmos de Cristo. Mas tem uma coisa interessante que ele diz, né? Aquela que não produz fruto, ela será o quê? Cortada e lançada fora.
E quando eu digo que eu olho para mim, eu disse que essa palavra é para mim, é justamente isso, porque se eu não produzir fruto, que diz a palavra, fruto digno de arrependimento, se eu não produzir fruto através de Cristo que flui dentro de mim, fruto que eu possa apresentar ao Senhor e seja digno do Senhor Deus receber, para onde irei eu? O que farei eu? Então eu tenho que considerar que aquilo que agora flui em mim, no meu coração, na minha vida, no meu caminhar, no meu olhar, na minha conduta, tem que vir de Cristo. Primeiramente tem que vir de Cristo e tem que passar por dentro de mim. Essa palavra que Cristo falou, ela quer dizer que a gente precisa agora ser diferente, ser nova criatura. Porque aquele galho que ali foi enxertado, os ramos que agora ele vai produzir para crescer e produzir frutos, não é mais dele. E muitas das vezes a gente quer produzir os nossos próprios frutos. Não, eu estou em Cristo, mas olha, eu ainda faço isso, eu sou aquilo, eu sou capaz daquilo, aquilo outro. Não somos mais. Porque tudo que influi em nós tem que produzir frutos para a alegria do Senhor sobre nós. Senão não vai funcionar. Por que ele diz? Olha, porque assim meu Pai é glorificado. Como é que nós vamos glorificar a Cristo se nós não possamos produzir frutos em que Deus possa se agradar de nós? O que ele diz? Será cortado e lançado fora. Cortado e lançado fora. Então, quando nós agora dizemos que agora eu estou em Cristo, agora Cristo é o meu Senhor, Cristo é tudo para mim, isso quer dizer que aquele sangue que foi vertido na cruz, ele precisa verter nas nossas veias, nos capacitando, nos fortalecendo, para que nós possamos reviver esse Cristo todos os dias. Todos os dias. E assim considerarmos que a nossa vida não é mais a mesma, que a nossa conduta não é mais a mesma, o nosso caminhar não é mais o mesmo, a maneira que a gente lidar com a nossa família, que é a nossa volta, não é mais a mesma. Isso me faz me lembrar de um tempo antigo, embora não seja tão velho assim, que quando alguém se convertia e a gente às vezes passava e voltava no meio daquela turma, dizia assim, mas tu agora é diferente, tu não pode andar no nosso meio que tu agora é crente, tu anda assim, tu fala assim, tua turma é outra. É o nosso comportamento, porque o que flui dentro de nós é de Cristo. E aí a gente pode dizer exatamente como diz Paulo, agora não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim, como servo do Senhor, como filho do Senhor, como aquele que adora e espera no Senhor. Cristo vive em nós, e precisa viver a cada dia, porque nós éramos jambuzeiros, cheios de espinho, né? O não me toque, né? Se fizer assim eu revido, se fizer assim eu pago com a mesma moeda. Olha só, eu não levo nada para casa. Nós éramos assim, mas agora em Cristo nós suportamos todas as coisas pelo amor a Cristo. Todas as coisas, todas. E ele ainda diz assim, olha, quem de vós é capaz de dar a vida pelo irmão, pelo próximo? Nós não somos. Então, a cada dia nós precisamos tirar esses espinhos que estão em nós, precisamos estar limpos, para quando nós nos apresentarmos a Deus, né, possamos agora ter a resposta de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas mãos. Ele diz, né, e se fizer assim, tudo o que pedis vos será dado. Mas como me será dado? É só chegar lá e pedir? A gente tem uma questão muito grande, que é essa questão de apresentar e de pedir a Deus. Na maioria das vezes a gente esquece que, como nós estamos em Cristo, nós nos apresentamos segundo a vontade dele, fazemos segundo a vontade dele e pedimos segundo a vontade dele. Esse seria o certo. Mas às vezes a gente pega Cristo e coloca em nós, como se ele fosse enxertado em nós. E a gente diz, Deus, vai lá e faz. Deus, vai lá e age. Deus, eu já pedi, já orei, tu não fizesse ainda. Como se nós fôssemos suficientes para sustentar esse Cristo, para fortalecer esse Cristo, para alimentar esse Cristo, para ele fazer algo. Mas é o contrário. Ele que nos sustenta, Ele que nos capacita, e tudo aquilo que a gente faz é por ordem dEle, é por causa dEle, é pelo amor dEle, é pela misericórdia dEle, é pelo querer dEle, é por Ele e é para Ele. Não tem como ser diferente. Somos capazes de quê? Ele diz, eu não jurei por coisa alguma, porque nem pelo fio do vosso cabelo que não pode mudar a cor. A gente tenta, né? Vai ali no tintureiro, pinta o cabelo, tá, mas daqui a pouco desbota, está sempre pintando, porque a gente não consegue manter. Então nós vamos fazer o quê? A nossa capacidade está em Cristo e não na nossa força, está naquilo que Ele é, não naquilo que nós consideramos de nós mesmos. Não, mas se eu orar assim, Deus vai fazer. Mas como Deus vai fazer o que eu quero? Se eu tenho que primeiro fazer o que Ele quer, porque Ele disse, se não fizer segundo a minha vontade, corta.
Se você for nesses pomares onde o cientista faz experimentos, você vê lá, ele vai lá enxertar e ele vai observar o enxerto. E aquele enxerto vai produzir, se der o mesmo fruto de onde ele foi tirado, ele é cortado e lançado fora, porque o fruto tem que ser da nova árvore. Tem que ser da nova árvore. Tá? Então, eu, como servo do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que produzir fruto de Cristo, não de mim. Não pela minha força, não pelo meu querer, mas por aquilo que Deus diz que tem que ser. É assim que Cristo quer sobre nós. E a gente vai observando a palavra de Deus, né? E quando nós somos alimentados por Cristo, precisamos agora nos fortalecer nessa palavra, precisamos nos fortalecer na presença do Senhor, porque se nós não estivermos nos alimentando dessa seiva, dessa árvore que é Cristo, do Espírito Santo que Ele deixa para que nós possamos receber, nos fortalecer, nos capacitar, para que nós possamos enxergar aquilo que a gente não consegue ver com nossos próprios olhos, mas com os olhos espirituais, com os olhos que Deus nos concede, nós possamos ver coisas tremendas, mas para que isso possa acontecer, nós precisamos receber desse Cristo em nós, Ele precisa estar dentro de nós, Ele precisa fluir na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso olhar, na maneira, principalmente, que a gente lida com nossos irmãos. Às vezes a gente tem pessoas que nos enchem a paciência, a gente fala, gente, a paciente não aguenta mais, passa longe, porque não dá para chegar, mas isso faz parte do nosso processo de cura, suportai-vos uns aos outros, ou amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí Pedro chega para ele e fala assim, mas mestre, olha só, a gente vai perdoar nosso irmão o quê? 7 vezes? Ele fala, tu está brincando, Pedro, olha só, 70 vezes 7. Não é no ano, não é na vida, não, pode ser até no mesmo dia, 70 vezes 7. Se quer dizer, se o irmão pisar no seu calo agora, ele pede desculpa, você perdoa. Se daqui a pouco ele vier de novo, você perdoa, e perdoa, e perdoa, e perdoa, e perdoa, e perdoa, e perdoa. Porque se assim não for, a gente não consegue enxergar o Cristo, esse amor de Cristo para nós, porque quem éramos nós? A nossa condição para que Deus nos perdoasse, e de muitos de nós, que Deus muitas vezes tem nos perdoado, tem nos abençoado, tem tido sobre as nossas mãos, tem nos dado prosperidade, tem nos dado os dons. E quem éramos nós? Qual é a nossa capacidade de receber isso que Deus tem dado sobre as nossas vidas? Qual é a capacidade que nós tínhamos? Qual é o valor que nós tínhamos? Sim, para Deus somos valiosos, somos preciosos, mas em nós mesmos nós não somos nada. Até porque que a gente olha para o nosso irmão que está ao nosso lado e não dá nada por ele. Assim também nós não valemos nada. Para Cristo nós somos especiais. Mas assim mesmo, a gente precisa estar ligado a Ele, precisa estar plantado nele, precisa ser regado por Ele, precisa ser alimentado por Ele, todos os dias, todos os nossos movimentos têm que ser conforme o querer dEle, porque a árvore, o galho enxertado, não é mais árvore, o galho enxertado, ele só vai produzir fruto se aquela seiva circular dentro daquele galho, senão, ele pode até tentar. E acontece, né? Mesmo enxertado, ele aí dá uns ramozinhos, tenta produzir o próprio fruto, mas logo as folhas secam, os frutos murcham, caem e o galho seca. E aquele moço que fez um enxerto, ele vai lá e corta e joga fora. Que não dá para a gente produzir em Cristo fruto de nós mesmos. Não dá para a gente olhar para Cristo, ó Deus, agora tu está aqui, então, ó, segundo a tua palavra, eu vou fazer segundo o que eu quero. Porque tu me deu autoridade, agora eu tenho autoridade, eu posso fazer. Não. A autoridade que Deus nos dá, irmão, não é para nós. Já prestaram atenção? As bênçãos que Deus nos dá, não é para nós. Presta atenção. Aquilo que Deus faz sobre nós, não é para nós. Nós apenas somos canal, em que Deus faz fluir sobre a nossa vida para alcançar a outro. Onde Deus derrama sobre nós para abençoar a outro. Onde Deus nos enche para a gente encher a outro. Nós somos sempre o canal. Sempre o canal. Não pense que aquilo que Deus te dá, agora eu estou cheio, agora eu posso sentar, e agora é só dar graça a Deus. Não, irmãos. Observa bem que tem sempre alguém precisando daquilo que Deus te encheu. Deus te encheu para que alguém seja abençoado. Deus deu sobre você para que alguém receba. Não é para nós. Nós somos canal. Quando uma planta é enxertada, até nos dias de hoje, porque devido ao aumento do povo, da população, a sociedade hoje come muitas frutas, né? Hoje os cientistas estão querendo multiplicar e diversificar a quantidade de frutas, né? E que ela produza mais rápido.
para que possa alimentar o povo na quantidade que o povo hoje tem comido muitas frutas. Eles querem fazer esse enxerto para que as frutas produzam rápido. Então, quando nós recebemos do Senhor essa ceia para que nós possamos alimentar, o fruto que a gente produz, nós como enxerto, não é para nós, é para alimentar a outro. E a gente fala, não, recebi o dom do Espírito, agora Deus está comigo, agora sou cheio, e a gente senta e só glorifica a Deus, a gente pula, a gente rola, a gente dá cambalhota, porque Deus é comigo, agora eu estou cheio. Mas é para alimentar a outro. A outro. A outro. Observa. Liga no Senhor e pergunta a Deus, para quem é tudo isso que tu me desse? Para quem é? Ou para quem eu vou oferecer tudo isso que tu me desse? Nunca é para nós. Não seja egoísta, não queira ser para você. Se você observar a árvore, quando ela produz os seus frutos, está ela cheia, né? Ou ela, de repente, se for de um pomar particular, ela é tirada, vendida para alimentar a tantas pessoas. Se não, cada um que chega tira um fruto e come. A árvore não fica com seus frutos para si. Ela não fica. Por mais que caia em volta dela, sempre tem alguém que se alimenta, alguém que recebe, alguém que necessita. Então, aqueles frutos que nós produzimos através de recebendo de Cristo, não é para nós, não é, tá? Acredite que aquele louvor que você faz, eu fiz um louvor agora, olha, Deus me encheu, sim, a gente se alimenta, é verdade, mas é sempre para alguém. Eu vou fazer uma oração aqui, lembre que se a sua oração nem sempre é para nós, é sempre para os outros. Nós, como enxertados no Senhor, para que possamos dar vida e alimentar aqueles que necessitam, aqueles que buscam, aqueles a quem o Senhor Deus tem chamado, porque chegam até nós, irmão, olha só, você não é crente, ora por mim, você vai à igreja, ora por mim, a nossa igreja tem campanha hoje, eu vou lá, então nós somos canais para conduzir essas pessoas ao Senhor, para que elas possam se alimentar, para que possam ver em nós o fruto que Deus tem produzido através das nossas vidas, e aí nós trazemos essas pessoas até o Senhor, porque ela também precisa ser enxertada, não vão ser enxertadas em nós, mas em Cristo, que é o alimento principal de todas as vidas. Não considere, porque o irmão está na igreja por minha causa, foi lá porque se eu não tivesse pregado o evangelho, não, é por causa de Cristo, é porque Cristo nos usou, porque Cristo nos levou, porque Cristo nos apresentou, porque Cristo estava conosco, nós somos canal do Senhor, nós somos alimentados pelo Senhor, esse Espírito que está em nós não é nosso, é do Senhor, é do Senhor. Então precisamos atentar naquilo que Deus tem reservado para nós, a nossa conduta, o que nós fazemos, agrada o Senhor? Estamos sendo alimentados verdadeiramente pelo Senhor, pela nossa vontade? Porque se a gente chegar no restaurante, a gente come o que quiser, segundo, eu posso dizer assim, que segundo a nossa carne, segundo aquele que deseja, que alimenta, que sacia a nossa carne. Mas quando a gente chega na casa do Senhor, lugar sagrado em que o Senhor se faz presente, nós não chegamos mais para pedir ao Senhor, Deus, eu quero, mas para dizer assim, Senhor Deus, aqui estou eu, para se revestir de novo, para levar a tua bênção a quem precisar. Esse é o lugar, porque o galho, quando ele é enxertado na planta, ele vai justamente ao centro dela, porque aquela raiz é que vai alimentar todos os galhos. E às vezes a gente chega na casa do Senhor e fala assim, poxa, eu estava lá, eu estava bem, e cheguei aqui na casa do Senhor como crente, eu perdi tanta coisa. Sim, perde tudo, porque aquelas coisas que a gente vinha trazendo do mundo, nada serve. O que vem do mundo produz coisas para o mundo, o que vem do homem produz coisa para o homem. Se vocês prestarem atenção, aqueles galhos que são enxertados, eles são tirados, todos os olhinhos de galinhos que estão nascendo, são tirados todos, todo podado, fica só o galho enxertado ali, porque os novos galhos, os novos olhinhos que vai sair naquele galho, são consequência da seiva da planta em que ele foi enxertado. Então nada que há em nós pode nos arremeter ao mundo, porque agora qualquer coisa que possa fluir ou nascer de nós, ela remete a Cristo Jesus, sempre a Cristo Jesus, não tem como ser diferente. E a nossa vida como cristão é assim, e precisa ser assim. Eu posso dizer, irmãos, os últimos dias estão aí, alguém vai dizer, mas falta muito tempo, eu estou novo, tal, a gente não sabe o momento em que Cristo possa vir a nos chamar. Quando Cristo vai nos chamar? Às vezes a gente está esperando o arrebatamento da igreja, com um grande movimento, um grande alarido, uma coisa estrondosa, e vai correr atrás da igreja, e vai encarcerar todo mundo. Eu estou esperando isso acontecer para ver a volta de Cristo. Irmão, a volta de Cristo pode ser muito silenciosa, a gente nem percebe. Olha os acontecimentos, o mundo está pronto, e nós?
E nós? Estamos prontos para esse Cristo? Né? Estamos prontos? Porque o galho que é enxertado, ele é preparado. Ele tem os cortes adequados para encaixar perfeitamente ali. Ele tem uma posição certa para ser colocada, não é de qualquer jeito. E ali, sendo enxertado, ele ali tem uma proteção. Não é só enxertado e largado, ele tem uma proteção. E essa proteção precisa ser colocada nele. Há uma proteção que coloca-se no enxerto para que ele não leve vento, poeira, tempestade, germe do meio ambiente, para que ele seja protegido. Até que ela se firme, até que aquele galho esteja firme para produzir. Porque aquela seiva que está ali, ela vai assim, enrolar naquele galho, ela vai agora produzir uma cicatriz. Já prestaram atenção que tudo aquilo que a gente observa em nós tem uma cicatriz? Tem. Olha só, quando eu vim para a igreja eu era assim, assim, agora eu sou assim, olha, lá eu sofri, aconteceu isso e aquilo. Todos nós temos uma cicatriz. Todos. Até Cristo. Nasceu sem nenhum pecado, sem nenhum problema, mas foi levado à cruz, ele tem a cicatriz nas mãos e nos pés para mostrar que por nós ele sofreu. E nós temos a cicatriz, fomos enxertados, tirados do mundo, e agora as nossas dores, as nossas mazelas, elas marcaram a nossa vida, marcaram, não tem como não ser, marcaram. E a gente lembra delas para dizer assim, olha, eu era, agora não sou mais. Eu sofri, agora não sofro mais. Isso aqui eu produzia lá no mundo, agora eu produzo outra coisa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então a gente precisa deixar essas coisas do mundo, as manias, as mazelas do mundo para o mundo. Não foi isso que o discípulo perguntou, né? Quando ele chamou, Cristo chamou, ele falou assim, vamos, segue-me. Ele falou assim, mestre, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Ele falou, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Deixa lá. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, temos vida, somos vivos. Diz o Senhor Deus que aquele que está em Cristo Jesus não morre. Não morre, que eu estou dizendo que a gente não vai perder esse corpo, porque a gente vai viver eternamente diante do Senhor. É isso. Mas também aqueles que morrem eternamente diante do Senhor. Então o que nós escolhemos? Viver alimentado pela seiva, pelo Espírito de Deus, fazer segundo a vontade dEle, que o fruto que nós possamos produzir seja digno de arrependimento. Não é a gente escolher, Deus, olha, eu acho que esse fruto está bom, agora eu vou dar para ti. É Ele que diz a qualidade do nosso fruto, é Ele que diz se é bom ou não, mas para isso a gente tem que estar perfeitamente alimentado e alinhado com Ele, receber dEle, para deixar que Ele flua, e que o fruto que possa produzir em nós seja segundo a vontade dEle, não pelo nosso querer. E aí Ele vai dizer se o fruto é agradável a Ele ou não. E às vezes a gente diz, mas Senhor Deus, eu já tenho feito tanto para Ti, já fiz isso, já fiz aquilo, já andei, já fiz, já desfiz. E a gente quer dar qualidade àquilo que a gente produz. A gente quer dar qualidade, mas não somos nós, é Ele que qualifica. Ele que diz a condição, Ele que diz se o nosso fruto é bom ou não, se é doce ou azedo, amargo ou doce. É Ele que diz, não somos nós. A gente quer qualificar. Não, Deus, olha, o meu fruto sim, porque aí eu faço assim, eu oro assim, aí Deus faz, mas não é. Ele que diz a qualidade do nosso fruto, assim, agora vai lá e faz. E quando a gente faz segundo a vontade dEle, acontece. Vidas são alimentadas, são transformadas, porque é o fruto dEle, não nosso. É o fruto que flui dEle através de nós, e não nós para Ele. Toda vez que a gente chega diante do Senhor Deus, e a gente se arrepende, que a gente chega diante do Senhor Deus e pede misericórdia, é quando a gente se alimenta do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E a gente precisa ser sempre cheio disso, porque essa seiva produz constantemente galhos novos, frutos novos, a gente vai sempre estar florido diante do Senhor. Você não olha para uma árvore e diz assim, está seca, ela vai produzir fruto, não produz. Também a gente não pode ser, uma árvore frondosa, que Deus possa olhar para ela e falar assim, parece bonito, mas não tem nada. Não possamos, mas possamos, quando Deus olhar para nós e assim, vem cá, a gente ter frutos, e Deus possa olhar assim. Porque senão Ele faz igual aquela videira, você não produz nada, está aí só enganando, não é época, está toda florida, toda bonita, parece que tem, não tem nada, então seca. Se não serve, não serve, se não serve, Deus tira.
eu estou aqui, mas um dia Deus vai fazer a obra, tal. Não, se alimente logo, rápido, para que possa ser fortalecido por Deus, para que você possa produzir frutos, para que o seu fruto seja agradável ao Senhor, para que os seus frutos possam fazer diferença na vida de outro, na sua casa, na sua família. Eu costumo sempre dizer que muitas das vezes, nós temos duas palavras, né? Somos incoerentes. A gente sai para evangelizar, chega lá fora, pega o sujeito na sarjeta, a gente traz ele, diz que Cristo ama, limpa, dá uma nossa veste, bota aqui. Aí o sujeito volta lá de novo, a gente vai lá, traz ele de novo. Ele vai lá, a gente vai e traz de novo. Mas quando o irmão que está do nosso lado, que ele às vezes cai um pouquinho, a gente não considera. Aí ele fala, não, que isso, fulano já errou, ele tem que estar lá fora, exclui, não passa perto. A gente não tem a mesma consideração com aquele que está lá fora, que tantas vezes a gente foi lá buscar. É a mesma coisa, tanto aquele que está do nosso lado, que de repente caiu, que precisa de um ombro, precisa de uma ajuda, quanto aquele que está lá fora, que a gente ajuda a levantar tantas das vezes, e a gente volta lá e está no mesmo lugar. A consideração é a mesma, porque o amor de Cristo é o mesmo. Ele não muda, tanto para Ele quanto para nós. Deus está sempre pronto a nos ajudar, nos resgatar, mas nós fazemos diferença de pessoas. E Cristo não considera nenhum de nós como diferente, porque Ele tem cada um de nós como filhos. Filhos. Qual pai vai chegar em casa e ver seu filho brigando um com o outro, ele vai ficar satisfeito? Não, você brigou com seu irmão, então vai embora, você não mora mais aqui. Não. O pai vai chamar a atenção, bota de castigo, o presente que ele ia dar vai guardar, vai ficar para depois. Ele vai dizer assim, olha, faz lá a paz com teu irmão, reconcilia com teu irmão, entre em acordo com teu irmão. Olha, nós somos uma família. Olha, eu não criei vocês para isso. Não é assim que eu quero ver vocês. Não é assim que eu considero, não é assim que eu quero que vocês cresçam, não é assim que eu quero que vocês vivam. Você precisa estar em união, em amor, precisa ter paz, você precisa ter paz, estar junto, ajudar uns aos outros, estender a mão. Você tem que ajudar o seu irmão, você tem que andar com ele. E se ele não sabe, você ensina. Se ele não conhece, você mostra. É isso. Mas nós queremos nos alimentar e guardamos esse alimento para nós. Não é meu, somos egoístas, não é meu, não. Deus deu foi para mim. Se quiser, faz uma fila aqui, eu vou dar para você também, mas é meu. Eu vou dar só um pouquinho, mas é meu. Nunca é nosso. Não é assim que Deus olha para nós. Não é isso que Deus quer de nós. Divide, partilha, dá para todos, todos quanto, e quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Mais a gente recebe, não tem como não ser, irmãos, porque se Deus não nos der mais, a gente fica vazio. Ele nunca vai esvaziar aquele que busca, aquele que está pronto a receber, aquele que tudo aquilo que Deus vai dar sobre ele é usado como canal para fluir para outro. Deus vai sempre encher, sempre encher, sempre encher, nunca estará vazio, nunca se apartará da presença do Senhor. Mas quando a gente guarda só para nós, nunca vem renovo, nunca vem coisa nova, porque quem está guardando coisa que Cristo disse assim, olha, reparte. Tem coisa nova, não, mas isso aqui é meu. Olha, tem algo novo, não, mas isso aqui é meu. E a gente nunca recebe nada diferente do Senhor. Às vezes você reclamamos, mas olha, fulano chegou aqui hoje, ele já recebeu, ele já tem. Eu estou há tanto tempo pedindo, mas a gente não consegue se esvaziar do eu, do egoísmo. A gente não consegue se esvaziar. Não porque eu sou, não porque eu tenho, não é porque eu sou mais usado, não porque Deus só usa a mim, não porque Deus só fala comigo, não porque a visão é Deus que me dá só para mim, não porque... Não, irmãos, não é para todos. Reparta, divida, divida. Cristo poderia muito bem, na hora daquela fome, naquele momento, juntar os seus discípulos, junta vocês aqui, estão comigo, eu vou dividir o pão com vocês aqui, o peixe para a gente comer, e seguir a caminhada é longa, tem muita coisa que fazer. Foi o que ele fez? Ele pegou os discípulos, assim, vai, reparte com eles. Ele não diz come primeiro, vai, reparte com eles. Reparte com eles. Então, o que Deus dá para nós, irmãos? De vida com seu próximo, ajuda a fortalecer. Mas ele é muito cabeça dura. Persista, porque Cristo é bom, Cristo é amor. Se nós dizemos que Cristo está em nós, então façamos a mesma coisa que Ele, sejamos como Ele, imitamos a Ele, tenhamos paciência, consideramos o nosso, amemos os nossos, sejamos servos do Senhor, sejamos filhos de Deus, e que nos abençoe em nome de Jesus, e que fale profundamente ao vosso coração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você pode louvar o Senhor com palmas nessa noite, meu querido irmão. Amém.
Graças a Deus. Palavra